Olá, tudo bom? Vamos falar aqui da força magnética de Lorentz. Primeiro, temos essa fórmula, né, um campo magnético uniforme. A força magnética vai estar relacionada com a carga que foi inserida nesse campo, com a velocidade que essa carga foi inserida, com o B aqui, que é o vetor campo magnético, e com o seno da relação entre o vetor e o campo magnético, a velocidade, né, e o vetor e o campo magnético. E aqui a regra que indica o uso da mão para e dos dedos para indicar, ó, a força magnética vai estar na direção aqui para cima do polegar, e quando você aponta o indicador para o campo magnético, e a velocidade dessa carga segue esse dedo médio, ok? Nessa questão que nós vamos trabalhar, a gente vai usar essa outra fórmula também ligada à força magnética. Também segue aquela regra da mão. Nós vamos usar aqui o campo magnético B, que no caso aqui está entrando na folha, a corrente elétrica, o comprimento desse condutor, ele tá inserido dentro desse campo magnético. Olha aqui o L. Vale também a regrinha, né, da, da mão aqui. Olha. E o ângulo que nós vamos trabalhar, né, tá formado aqui da seguinte forma, né? Quando o condutor está paralelo às linhas do campo, não é o caso dessa figura. Então, ele não está cortado pelas linhas do campo. Então, a força vai ser zero, o ângulo vai ser zero, né? Zero ou 180, o seno é zero. Agora sim, quando está perpendicular a 90 graus, então nós teremos o máximo, que é o caso dessa figura. Nós temos o campo magnético, o vetor campo magnético entrando na folha, e o condutor formando aí um ângulo de 90 graus, está transversal. Então aí nós teremos a fórmula, resumidamente, campo, corrente e comprimento. É isso que a gente está aqui. Essa fórmula, essa última fórmula aí, vai resolver esse problema. Nós temos que encontrar desses dados aqui informações para resolver o problema usando aquela fórmula. O professor de física resolve fazer um experimento de eletromagnetismo, que o objetivo é determinar o valor do campo magnético. Então ele quer achar o valor de B, que é o vetor campo magnético. Para isso ele utiliza uma bateria de 4,8. Está aqui a bateria. Essa figura aqui ilustra isso. Condutor cilíndrico AC com massa de 5 gramas. Esse condutor aqui. Comprimento 10 centímetros. Opa, informação importante. A resistência elétrica é 0,10 ohms. Considerando que as linhas do campo são perpendiculares, por isso que é aquela última fórmula, que a resistência elétrica dos fios é 0,02. Esses fios maiores aqui, ó, tem resistência elétrica. Determine o campo magnético em Tesla. Bom, gente, primeira coisa, a gente vai precisar achar a corrente elétrica. Já que nós vimos que a força vai ser B vezes EI vezes L vezes seno do ângulo. A gente já sabe que é 90. Para achar a corrente, né, a gente vai precisar calcular o resistor, que I é igual a U sobre R. O aqui é 4,8. Só que o resistor que a gente vai usar aqui é o equivalente, ou seja, a soma
da resistência do fio, 0,02, né, ohms, mais a resistência aqui indicada, né, 0,10, que é a resistência do condutor ali inserido no campo magnético. Então, é 4,8 dividido por 0,12, ou seja, 40 amperes. Que corrente é intensa, viu, pessoal? Tendo feito isso, nós vamos pensar um pouquinho. Pensar no seguinte: nós temos que analisar, foi dada a massa desse condutor cilíndrico, tá lá aqui, ó, 5 gramas. Então a gente sabe que a força magnética resultante estão em equilíbrio, vai ser o peso menos a força magnética que a gente viu lá. Na verdade aqui vou botar um FR, né? Então a gente pode escrever peso, força peso é massa vezes gravidade, menos, a gente já tem informações, ó, B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo. O ângulo é 90, né? Seno de 90. 90 sendo 91. Então não interfere. Então qual seria essa força resultante, né? Já que a gente pode igualar essas duas equações, né? Aqui, essas duas aqui. A massa, 5 gramas, a gente tem que colocar em quilogramas. Então, certo? 10 é a gravidade, menos a força resultante, a gente vai considerar zero, né? Porque está em equilíbrio. Então, o B eu não sei, a corrente já achei agora, 40 amperes. Os dados do problema indicam que o comprimento do fio é 0,10. É isso? Pronto, comprimento de 10 centímetros. 10 centímetros em metro é 0,10. Aqui é 10 centímetros, ó. Então tem que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Bom, tá faltando pouco aqui. A gente para agora só tem que achar o B. Então vamos ter 0,05, porque foi vezes 10. Nós temos, vai passar negativo, né? Para ficar menos 40 vezes 0,10 é 4B. Multiplicando por menos 1, B igual a 0,05 dividido por 4. No caso, essa divisão vai dar, que já fiz essa conta, 0,0125. Então, isso aqui está em Tesla. As respostas estão considerando as unidades, né, em 10 a menos 4, menos 2, 10 a menos 3. Vamos transformar, né? 1, 2, 2 não tem. Tem aqui o 12,5. 2, se eu andar mais um, 3. Então, 12,5 vezes 10 a menos 3 Tesla, que é a letra A aqui. Até a notação científica a gente tem que ter cuidado, tá bom? Então, essa foi a questão usando para calcular a força magnética. Até a próxima, pessoal. Nossas referências.